Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. O que são, como se propagam, por onde se propagam. Estamos interessados em compreender o comportamento desses campos, com aplicações na área elétrica e telecomunicações. Para isso, nós veremos os seguintes assuntos: a variação da energia potencial em edifícios, e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com a variação da energia potencial. Já vimos em vídeos anteriores a relação estreita entre energia e trabalho. Trabalho realizado aumenta ou diminui a energia do sistema. E a variação de energia acarreta em trabalho. No vídeo anterior, mostramos que a energia potencial é proporcional à altura em que o objeto é erguido. Então, diferentes alturas vão levar a diferentes níveis de energia ou de potencial. Portanto, diferentes potenciais levam a diferenças de potencial. É disso que vamos tratar em seguida: potencial e diferença de potencial. Vamos inicialmente trabalhar na área da mecânica, para depois fazermos analogia com a área elétrica. Temos três níveis de altura fixos e determinados na figura: o topo de H1, o topo de H2 e o nível 0 ou de referência. Essa é a altura H1 em relação à referência, esta é a altura H2 em relação à referência, o nível de referência. No nível de referência, a altura relativa é igual a 0 e, portanto, o valor da energia potencial na referência é igual a 0. Esse é a energia potencial no nível 1 e no nível 2. A energia potencial no topo de H1 é dada por m vezes g vezes H1, massa, a aceleração da gravidade e a altura. Já no nível 2, no topo de H2, mgh2. A energia potencial, portanto, no nível de referência é igual a 0. Este é o patamar, o nível do plano da energia potencial 1, e este é o nível de energia no patamar, nível 2, na altura 2, sempre referenciados ao nível de referência. H1 em relação à referência, H2 em relação à referência. Se temos dois níveis de energia, temos uma diferença de energia. E como estamos falando de energia potencial, temos então uma diferença de potencial, ou entre os potenciais. A diferença de energia potencial 1 para 2 é a energia em 1 menos energia em 2. A diferença de potencial, que nós podemos calcular por P1 menos EP2, mgh1 menos mgh2, colocamos mg em evidência, temos H1 menos H2 vezes mg. Ora, sabemos que H1 é maior do que H2, portanto, essa energia é positiva. Temos agora, indo do nível H2 para o nível H1 mais alto, uma diferença de potencial do nível 2 para o nível 1. Fazendo a conta analogamente, EP2 menos EP1, mg H2 menos H1, e obtemos menor do que 0. Por quê? Porque agora H2 é menor do que H1. O potencial mecânico está associado a uma determinada altura, uma posição ou plano em relação a uma referência. A diferença de potencial requer pelo menos dois pontos ou alturas distintas. A diferença de potencial para pontos na mesma altura em relação à mesma referência é, portanto, igual a 0. A diferença de potencial de um dado ponto qualquer para a referência de zero potencial é o potencial daquele ponto. O potencial do nível da referência é definido como 0, mas pode ter outro valor, até mesmo negativo. Depende da especificação do sistema. Podemos até mesmo ter mais de uma referência, o que eu não recomendo. Quando nos deslocamos do plano ou do patamar B, ou do nível de potencial EP1 para A, o potencial EP2, estamos reduzindo o potencial. Veja o decréscimo. Nesse caso, recebemos trabalho do campo gravitacional para baixar o objeto de EP1 para EP2. Imagine uma represa com a água no nível mais alto, sendo levada por um tubo, um duto, até o nível mais baixo, onde faz rodar uma turbina. Sim, nós estamos obtendo trabalho da queda d'água.
A energia ou trabalho recebido é igual a diferença de potencial de B para A. Quanto maior a diferença de potencial, mais energia nós vamos ter, mais trabalho nós podemos obter desse processo. Quando nos deslocamos de A para B, potencial é P2, P1, estamos aumentando o potencial. Em algumas cidades, nós temos as chamadas elevatórias, onde nós pegamos água em rios de nível mais baixo e levamos para nível mais alto para fornecimento de água, por exemplo, uma cidade, uma população. Veja um aumento de potencial. Nós estamos fornecendo energia, nós estamos realizando trabalho, nós gastamos energia para elevar o objeto de EP2 para EP1. Você poderia, de uma maneira mais correta, dizer que nós mudamos o tipo de energia. Nós não podemos destruir, só transformar a energia. Então nós tiramos de um ponto mais baixo, acrescentamos trabalho e levamos para um ponto de energia mais alto, de potencial elevado. A energia ou trabalho fornecido é igual à diferença de potencial de A para B. Observe que quanto maior a diferença, maior essa altura, maior vai ser o trabalho. Assim como você pegar a água que está na cisterna de um prédio e levar até a caixa d'água no último andar, no topo do prédio. Reparou no sinal? Energia negativa menos ΔE? Existe energia negativa? Existe trabalho negativo? Sim, claro, é uma referência. O trabalho ou a energia são negativos quando operamos contra ou em oposição ao campo presente, quer gravitacional, quer o campo elétrico na área elétrica. O trabalho e a energia são positivos quando o campo presente, quer gravitacional, quer elétrico, realiza o trabalho. Você faz força para erguer um objeto, não para deixá-lo cair livremente, submetido à ação da gravidade. Para termos diferença de potencial mecânico, precisamos de, pelo menos, duas alturas distintas em relação a uma mesma referência. Para termos uma diferença de potencial elétrico, precisamos de duas coisas: cargas e campo elétrico. Algo ou alguém elevou o objeto. Algo ou alguém gerou um campo elétrico e colocou as cargas na região. Lembre-se que a definição de trabalho é força opositora versus distância percorrida pelo objeto. Essa mesma definição vale para cargas elétricas. Quando as cargas forem deslocadas, surge a diferença de potencial. O trabalho na área elétrica é a força elétrica aplicada vezes a distância percorrida, quando nos opomos ao campo elétrico existente. Esse trabalho é realizado a força colocada em uma carga elétrica. E quando não tiver campo elétrico? Bem, é a mesma coisa que deslocar algo sem atrito, sem oposição. Não é realizado trabalho. Simples. Só existe trabalho com esforço. Falando de maneira mais usual, temos diferença de potencial sempre que temos duas superfícies, regiões, com potenciais distintos. Não importa se um dos potenciais é zero. O problema é o outro potencial. Por isso, o passarinho não leva choque quando pousa em apenas um fio de alta tensão, mas vai ter churrasquinho de pássaro se as asas tocarem em dois fios. E quando você estiver deslocando cargas elétricas ou estiver próximo a campos elétricos elevados, é fortemente recomendável, a norma preconiza que você esteja utilizando os equipamentos de proteção individual adequados e da forma correta. Mas chega de cargas elétricas e campos elétricos. Vamos falar de edifícios. Vamos ver o potencial em edifícios. O conhecimento desse conceito vai nos facilitar muito o entendimento de potenciais elétricos. Na figura nós temos um edifício constituído por 5 andares e 2 pisos da garagem subterrânea. A linha mais grossa vermelha horizontal mostra o nível da rua e a linha mais grossa azul embaixo da figura é o piso da garagem. O intervalo vertical entre cada linha pontilhada, na figura ao lado, equivale à altura típica de andar de 3 metros. Podemos estabelecer diversas referências de altura na figura, ou infinitas. Por exemplo, a referência pode ser o piso do andar onde estamos. Quando você está no seu apartamento, no piso da sua casa, quando você deixa aquele objeto, ele vai até o piso. Você pode também considerar a altura em relação ao piso de entrada. Está sendo feita alguma obra na parede, na parte externa do prédio. Pode ser a altura em relação a qualquer andar do prédio, ou a altura em relação ao ponto mais baixo do imóvel, seria a parte baixa da garagem. A altura em relação ao nível do mar, talvez. A altura em relação a qualquer ponto que escolhemos. Então, estamos vendo
vendo que o nível de referência pode variar muito. A navegação aérea tem essa característica. Uma montanha pode ter um pico a 1.200 metros acima do nível do mar e o nível médio do terreno ao redor da elevação pode estar a 700 metros acima do nível do mar. Portanto, neste caso, o topo da elevação está a apenas 500 metros acima do nível médio do terreno. O sistema de navegação das aeronaves deve ser constantemente ajustado para as condições atuais do terreno. Agora nós temos a garagem com seus 2 pisos, térreo e primeiro, segundo, terceiro, quarto piso. Observe que com o térreo temos mais, são 5 pisos. E o terraço. Quando estamos no térreo, estamos no potencial ou altura do térreo. Portanto, estamos no mesmo patamar de energia potencial do térreo. A diferença de potencial de um ponto no térreo para outro ponto no térreo, considerando a mesma altura, é 0. Não pode haver diferença de altura para energia potencial. A diferença de potencial entre 2 pontos do mesmo potencial é, portanto, 0. Se agora a nossa referência for o piso inferior da garagem, na figura bem lá embaixo, aquela linha vermelha mais cheia, quando estamos no térreo, estamos 6 metros acima do potencial de referência, porque o ΔH é igual a 6 metros. Quando estamos no terraço, estamos agora a 21 metros acima da referência, ΔH, 21 metros. Porém, se a nossa referência for o terraço, o térreo está 15 metros abaixo da referência. O potencial no térreo é inferior ao potencial da referência. Terraço, nesse caso. Não importa a nossa referência. A distância entre os andares é constante, ou entre os pisos, e, portanto, constante também a diferença de potencial entre os andares desse piso e módulo. Este nosso exemplo, utilizando um edifício, tem uma falha inerente quando queremos comparar com a área elétrica. A energia potencial dos objetos é largamente referenciada a 2 situações básicas: o nível do piso, seja lá qual for, e o céu da terra. Se um objeto cair do 10º andar até o chão, não vai importar muito onde você colocou a referência. O objeto vai se quebrar em muitos pedaços, a não ser que a queda seja bloqueada por alguma razão, evidentemente. Já na área elétrica, podemos de forma absolutamente arbitrária escolher a referência. Veja nas nossas casas e locais de trabalho. Se tudo estiver correto, o neutro e o terra devem estar no mesmo potencial. E se tudo foi realmente bem feito, esse potencial é muito próximo de 0. Em nossos equipamentos, temos o terra da placa, a terra para pequenos sinais, o terra para sinais de alta potência, terra do gabinete, do equipamento geral, terra da antena, terra da instalação elétrica e também o terra do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o para-raio. Não admire que dê tanto problema, é muito terra. Quando queremos testar a instalação, precisamos nos perguntar: qual é a referência? De qual terra estamos falando? Qual é a especificação? Qual instrumento que podemos utilizar? Sim, existem 3 pinos nas tomadas. 99% das residências só usam 2, mas essa é outra história. E só um é a fase. Os outros 2 deveriam estar com 0 volts. Use, se você for habilitado para isso, uma daquelas chaves ou instrumentos de identificação de fase. Certa vez, em uma instalação rural, foi recebida uma reclamação do cliente que o equipamento havia deixado de operar. Durante a visita, que se alongou no tempo, ocorreu uma chuva pesada e, para surpresa de alguns, observou-se que a tomada estava centelhando. Isso que você leu e ouviu. Saltava centelha dentro da tomada entre os bornes. A maioria de vocês deve ter percebido o problema: indução de raios na linha de energia elétrica e também aterramento. Cuidado, portanto, com os potenciais elétricos. Eles podem matar. Vejamos agora algumas considerações. Em vídeos anteriores, mostramos a possibilidade de conversão de energia e as perdas inerentes a esse processo. Estamos agora mais confortáveis com o conceito de potencial mecânico e podemos levar essa base de conhecimento para aplicação em potenciais elétricos. Ressaltamos o cuidado com a operação de equipamentos energizados ou não energizados. Capacitores, inclusive agora a tecnologia de supercapacitores, costumam dar algumas surpresas bem
desagradáveis. Enfatizamos mais uma vez a correta e total e absoluta observância às normas ABNT pertinentes e outras que regem o comportamento na área. Estamos prontos para a diferença de potencial elétrico. E no próximo vídeo, o que nós vamos ver? Tensão negativa. Aliás, o que é tensão? Potencial negativo? O que é potencial elétrico negativo? Diferença de potencial negativo? O que é isso? Como é que é usado? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.